Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estou gravando mais um vídeo para o canal. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por essa oportunidade, que Ele toma a direção desse vídeo, né? E agradeço a vocês também que têm compartilhado, têm se inscrito no canal. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que vocês continuem, né, me ajudando, né, compartilhando, comentem, né, que vocês continuem aí dando seu like, né, me ajudem para alcançar outras pessoas, tá bom? A gente está estudando, né, o Ministério de Jesus Cristo. A gente começou de Mateus 3 em diante. A gente já está estudando Mateus 5, né? O vídeo passado a gente estudou Mateus capítulo 5, do 1, versículo 1 até o 12, né? Que fala sobre o sermão da montanha, as beatitudes, né? Que Deus ali ensinava como que os discípulos, aquele povo, devia agir para alcançar a salvação. Mesmo assim, Ele está ensinando para nós hoje, né? Porque a gente está aprendendo aqui, né, as escrituras, estudando as escrituras, e Ele, da forma que Ele falava com os discípulos, que eles já foram, Ele está falando comigo e com você hoje que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, ou que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para você aprender como que a gente deve fazer, né? Para alcançar a salvação, só estudando, né? O ministério de Jesus Cristo, a palavra de Deus, não tem outra maneira de aprender, né? A gente tem que aprender estudando, porque foi deixado, né, a palavra de Deus aqui para a gente aprender. Então vamos lá, a gente vai dar continuidade no capítulo 5 de Mateus, mas agora no versículo 13, que fala assim: os discípulos, sal da terra e a luz do mundo. Vamos lá estudar junto, tá bom? Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, né? Se o sal for insípido, não presta para nada, porque a gente sabe que o sal serve para quê? Para dar sabor ao alimento, né? Porque sem sal não tem graça, a comida não fica gostosa, a gente não tem prazer de comer uma comida sem sal. Quem tem prazer de comer uma comida sem sal? A comida sem sal não tem graça nenhuma. Ela tem que ser... O sal ele veio para salgar, né? Para dar sabor ao alimento. Então, é para isso que serve o sal, para dar sabor. E assim que Deus quer falar, né? Estava falando com o discípulo que eles tinham que dar sabor, eles tinham que ter prazer em fazer a obra de Deus, né? Porque estava ensinando, porque eles eram discípulos de Jesus. Ele não ensinava só aos seus discípulos, mas aquela multidão ali que tinha que dar sabor, né? Como o sal dava sabor ao alimento, os discípulos que iam, né, dar continuidade à obra dele tinham que dar sabor, né, para ensinar o povo como alcançar a salvação. E fora isso, eles também tinham que dar gosto, ter prazer em fazer isso com amor, né? E se conservar na presença de Deus, porque o sal daquela época servia para quê? O sal naquela época era muito caro, servia para conservar os alimentos. Não é como hoje, que a gente tem freezer, tem geladeira, né? Hoje ainda salga, né? Mas são poucos. O sal hoje em dia não tem muito valor, não é valorizado, mas naquela época era muito valorizado o sal, porque eles conservavam todos os alimentos, né? E para muitas outras coisas servia o sal naquela época, né? Então, assim, da forma que ele está falando, o sal servia para conservar o alimento. Mesmo assim, hoje ele estava ensinando que os discípulos tinham que conservar a vida espiritual deles, né? Na presença de Deus. Tinha que permanecer, porque esse era o sal da terra. Eles tinham que dar bom exemplo, né? Para salvar aquele povo, para levar para lá as necessidades de oprimido. É isso que eu entendo, né? Agora aqui a gente vai estar estudando, lendo aqui no capítulo 14, né? Que fala: vós sois a luz do mundo, né? Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Como esconder uma cidade edificada sobre um monte? Não tem como, né? A gente vai dar continuidade aqui lendo 15 agora. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Então, assim, o que Jesus quis dizer aqui? Não adianta eu pegar... ele estava falando com eles, estava falando em parábola, né? Jesus falava com eles muito em parábola, ensinava em parábola. E aí, o que ele quer dizer? Não adianta pegar a candeia e colocar dentro de uma vasilha, né? Ou embaixo de uma cama, embaixo da mesa. Não vai clarear toda a casa, não vai dar luz a toda a casa. Então, a candeia tinha que ser colocada no lugar certo, porque
porque a candeia era a luz daquela época, né? Hoje a gente pode trazer isso para ser lamparina, né? Lampião, não sei. A candeia era a que dava luz naquela época. Então, eles tinham que pôr a candeia no lugar certo, no velador. Porque se colocasse no velador, ia dar luz todas da casa, né? Todo mundo da casa ia vir a luz, né? Então, tinha que colocar no certo, ia clarear toda a casa e todos da... Ia clarear toda a casa e todos da casa. Então, tinha uma diferença, né? Então, tinha que ser colocado no lugar certo, tinha que colocar no velador. Porque no alqueiro não ia clarear, né? Não ia dar luz a toda a casa. Precisava ser colocado no lugar certo, que era o velador. Que no velador ia clarear toda a casa e todos da casa. O que Jesus quer dizer? Vocês precisam ser, né? Colocar a sua vida no lugar certo, né? E quem é o nosso velador? É Jesus. Ele que vela por nós, né? Então a vida, eles tinham no princípio que eles tinham que colocar a vida dele na presença dele, né? Na presença de Deus. A vida deles tinha que estar na presença de Deus, né? Se conservar ali na presença de Deus, né? Não deixar que nada, para não se corromper com as coisas do mundo, com os prazeres desse mundo, mas para permanecer, se conservar na presença de Deus, né? E como aquela luz foi colocada no velador e clareava toda a casa, assim é a nossa vida. A gente coloca a nossa vida onde? Na presença de Deus, né? No altar do Senhor. E a gente está orando, buscando, né? Jejuando, lendo a Bíblia, aprendendo, né? Porque os discípulos já foram. Hoje ele está falando para nós hoje, que os discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram Jesus. Porque todos que aceitaram Jesus como seu Salvador, não vivem mais em treva, mas em luz, na luz. E a gente somos discípulos de Jesus, porque a gente fala do amor de Jesus. Quando você vai chamar uma pessoa para ir para a igreja, você está falando do amor de Cristo, está sendo luz na vida dela, né? Aí ela vem, aceita, vai para a igreja, se converte. Você foi luz na vida dela e ela vai ser luz na vida de outros, né? E a gente está vivendo um mundo tão tenebroso, onde as pessoas não têm mais amor, que a gente tem que ser a diferença nesse mundo, né? A gente tem que ser os discípulos de hoje, né? Tem que ser a diferença, tem que falar do amor de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, né? Você não precisa ser um pregador, né? Para fazer isso. Você pode fazer isso na sua casa, com a sua família, ser a luz na sua casa, ser a luz na vida do seu vizinho, que eles vejam a diferença, né? Na sua vida, na vida dos seus parentes, né? E você não precisa estar no altar para você falar do amor de Jesus. Você pode falar do amor de Jesus aonde você estiver. Porque às vezes você está em algum lugar que tem pessoas ali angustiadas, você nem sabe o que é, mas você começa a falar do amor de Jesus. É prazeroso falar do amor de Jesus, é prazeroso ganhar almas para Jesus. Eu falo isso porque eu já ganhei algumas almas para Jesus há um tempo atrás. Fazia muito mais do que hoje, né? Ganhar almas para Jesus, que hoje, que muitas delas hoje ganham almas. Uns permaneceram, outros saíram, mas o importante é que a obra foi feita. Né? A obra foi feita, porque quem convence é o Espírito Santo. Você tem que falar, mas quem vai convencer mesmo as pessoas é o Espírito Santo que convence, não é você. Você só apenas tem que abrir a boca e falar, ensinar, falar que Jesus salva, que Jesus cura, né? Que para alcançar a salvação tem que ser assim, tem que aceitar Jesus como Salvador da vida deles e assim por diante. Pregar o Evangelho, né? Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê é assim que Deus diz, será condenado. A palavra de Deus diz isso, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Só que você tem que levar essa palavra, você tem que ensinar com amor, né? É da forma que Jesus ensinou, né? Nós temos que, hoje, eu estou falando para mim, para você que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, né? Porque aquele povo estava em treva, a luz chegou, né? Para eles, que era o próprio Jesus falando dele mesmo. É chegado o reino do céu, mas ele estava falando dele mesmo. Só que ele se foi e ele nos ensinou, né? Ensinou os discípulos ali que ele ia dar continuidade. Os discípulos também se foram e aí foram ficando outros e outros e outros, né? E hoje a gente tem grandes pregadores da palavra de Deus, grande nome de Deus aí, que ganha almas para Jesus, que tem salvado muitas vidas, né? Tem tirado muitas pessoas desse mundo de perdição através da palavra. E é isso que eu e você tem que ser. Mas a gente não precisa ser um pregador para fazer isso. Você pode falar do amor de Jesus na sua casa, para o seu vizinho, lá no seu trabalho, aonde você estiver, que você tenha oportunidade de falar, você tem que falar do amor de Jesus, né? Você tem que ser a luz lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja, né? E ter prazer de falar, né? Ter sabor
As pessoas têm que também você tem que ter sabor de falar do amor de Jesus. As pessoas também têm que ter sabor, tem que ver uma diferença em você, né? Que ela venha ter os desejos de aprender com Jesus, né? E que você venha ganhar almas, salvar vidas, né? Através de você levar a tua palavra, às vezes você salva a vida que você nem sabe. Às vezes através de uma palavra, de uma conversa que você teve com a pessoa, depois você não viu mais a pessoa, mas essa palavra ficou no coração dela e ela procurou uma igreja, se converteu a Jesus, aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Então você foi luz na vida dela e ela sendo luz na vida de outras, salvando outras vidas. É gratificante ganhar almas para Jesus e depois você saber que essas almas que você ganhou, está ganhando várias outras para Jesus, né? E assim por diante, né? É muito gratificante, né? Vou aqui terminar esse vídeo aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu espero que, né, que Deus tenha falado no coração de vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês que são da igreja, procure os pastores, né? Esses homens de Deus, né? E tire a dúvida de vocês, tá bom? Porque aqui eu tô passando para você aquilo que eu entendi. Então eu estou procurando passar para vocês o que eu entendi. Mas se tiver alguma dúvida, vocês, né, que são cristãos já, que estão ouvindo os vídeos que são cristãos, procura um pastor e pergunte, tire a sua dúvida, tá bom? Tem os homens de Deus aí que são muito, né, que estudam, que sabem, né, que são sábios na palavra de Deus, tá bom? Né, procure uma igreja, né, porque a gente tem que ir para a igreja sim, né, a gente tem que congregar, né, a gente tem que fazer a nossa parte. E estudar principalmente, né, a Bíblia, né? Porque é a palavra de Deus que edifica, né? É através da palavra de Deus que nós vamos aprender como alcançar a salvação, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Deixe seu like, mais uma vez eu vou falar, compartilhe, me ajude aí, me sigam, tá bom? E vamos aprender junto com Jesus, tá bom? Um beijo no coração de vocês e boa noite. Vou terminar esse vídeo agradecendo a Deus, orando, entregando, né, a minha vida na mão do Senhor, a vida de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por mais esse vídeo, que possa alcançar vidas, né, salvar vidas, meu Deus, que possa, meu Deus, alcançar pessoas que tenham o interesse de aprender, né, e que essas pessoas venham se converter a Ti, né, que eu venha ser luz na vida dessas pessoas, né. Deus maravilhoso, então nas tuas mãos eu entrego todas as nações da face da terra, cada homem, mulher, criança, adolescente, idoso, que o Senhor venha abençoar todos com a bênção da salvação, que o Senhor venha resgatar todas as ovelhas desse mundo de perdição, para que elas reconheçam o Senhor na vida delas, porque o Senhor só quer isso, que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada e ninguém. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.